uma decisão do Supremo Tribunal Federal está dando o que falar e pode ser o começo do fim para os chamados supersalários no serviço público. Vamos entender direitinho o que está em jogo e por que essa medida tem um potencial de impacto tão grande. Pois é, essa é a grande questão no centro de todo o debate sobre gastos públicos, né? E agora, uma ordem judicial bem recente tenta, de uma vez por todas, dar uma resposta para essa pergunta. Então, vamos lá. No dia 5 de fevereiro, o ministro Flávio Dino deu uma canetada que atinge em cheio o coração dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Essa decisão pode, de fato, mudar as regras do jogo para a administração pública no país inteiro. Ok, para a gente entender a força dessa decisão, é preciso voltar um passo. Tudo gira em torno de uma regra fundamental, o famoso teto constitucional. É a partir dele que a gente começa a entender o tamanho do problema. R$ 46.366,19. Esse é o número, é o teto legal. Na teoria, ninguém no serviço público deveria ganhar um centavo a mais do que isso. Só que, na prática, a gente sabe que a história é bem diferente. Muitos salários passam, e muito, desse valor. E a chave para entender como isso acontece está numa brecha bem específica. E como exatamente esse teto é contornado? A resposta está numa palavrinha bem famosa no Brasil, os tais dos penduricalhos. São uma série de benefícios extras que vão se pendurando no salário base e inflando o valor final. E é exatamente aí que a decisão do STF mira. Ela vai direto no coração desses penduricalhos, questionando a legalidade de cada bónus, de cada auxílio, que, segundo o ministro, simplesmente não tem uma justificativa legal clara para existir. E aqui, olha, está o pulo do gato. A mágica toda acontece na classificação do pagamento. Uma verba indenizatória, em tese, serve para reembolsar um gasto que a pessoa teve para trabalhar, tipo uma viagem. Quando um bônus é rotulado como indenizatório, ele deixa de ser visto como salário e passa a ser um reembolso. E aí, escapa do limite do teto. O ministro Flávio Dino, que é o relator desse caso no Supremo, não mediu palavras. Ele foi bem direto ao criticar como esses pagamentos têm sido usados para criar o que ele chamou de salários disfarçados. Presta atenção na força dessa palavra, maquiar. É uma acusação bem direta, né? Ele argumenta que o termo indenização virou uma maquiagem para esconder supersalários e, com isso, burlar a Constituição na cara de todo mundo. E para deixar o argumento ainda mais claro, mais palpável, ele usou exemplos que ficaram famosos, como Auxílio Peru e Auxílio Panetone. Esses casos viraram quase um símbolo de como algumas justificativas para pagamentos extras podem soar bem absurdas. Mas não para por aí, não. A lista é longa e bem mais técnica. O ministro citou vários exemplos sistêmicos. Pensa só, auxílio transporte sem precisar comprovar que usou? Ou auxílio saúde que é pago sem ter relação com o custo real do plano? O argumento dele é simples. Se não está compensando um gasto que realmente aconteceu, não é indenização. É salário. E isso leva ao que o Dino chamou de looping eterno. É um ciclo vicioso, um efeito dominó. Funciona mais ou menos assim. Um grupo de servidores consegue um auxílio novo. Logo depois, outros grupos olham e exigem a mesma coisa, em nome da isonomia, do princípio da igualdade. O resultado? Uma corrida sem fim por mais benefícios, que só vai inflando os gastos públicos. Mas olha, a decisão não ficou só na crítica, não foi só um puxão de orelha. Ela veio com ordens bem diretas e um prazo claro para que as coisas comecem a mudar de verdade. A ordem é clara e tem 3 etapas. Primeira, um pente fino geral. A ordem é revisar tudo e suspender imediatamente o que for irregular. Segunda, transparência total. Publicar uma lista detalhada com cada pagamento e, o mais importante, justificar com base em qual lei ele está sendo feito. E a terceira, que é uma ordem direta ao Congresso. Criem uma lei nacional para botar ordem na casa e regular esse assunto uma vez por todas. Tá bem. E agora, o que essa decisão significa na prática e quais são os próximos capítulos que a gente pode esperar dessa história toda? O timing aqui é uma peça-chave. Se a gente olhar a linha do tempo, a decisão do ministro Dino saiu só 2 dias depois que o próprio Congresso tinha aprovado novos aumentos e gratificações para os seus servidores. Isso criou um contraste político bem notável. E aqui tem um ponto super importante. Por enquanto, essa foi uma decisão liminar, ou seja, provisória, de um ministro só. Para ela se tornar definitiva, ainda precisa ser votada e confirmada por todos os outros ministros no plenário do STF.
É um primeiro passo muito poderoso, claro, mas ainda não é a palavra final. Sem dúvida, a decisão abre um caminho importante para uma reforma bem significativa. Mas a grande pergunta que fica no ar é essa. Será que essa pressão do judiciário vai conseguir mesmo quebrar o tal looping eterno dos penduricalhos? Ou será que as corporações vão encontrar novas brechas para manter os supersalários? A resposta para isso vai definir o futuro do controle de gastos no Brasil.